Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Boa tarde aos nossos ouvintes. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, está mais uma vez no ar. Hoje temos connosco Daniel Marques, da Escudo. Eu ia pedir ao Daniel para se apresentar. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite, estar aqui na FCCN a fazer este podcast e também a explicar aqui um bocadinho o que é que eu faço e o que é que a Escudo faz. É um prazer. Como é que o Daniel decidiu começar a trabalhar na área da cibersegurança? Bom, eu posso dizer que trabalhar em segurança é algo que nasce com a pessoa, ou que devia nascer com a pessoa. Então posso dizer que, no meu caso, isto vem desde criança. Desde criança que eu fazia o género num clube com os meus amigos e nós tínhamos depois cartões do clube com diferentes níveis de acesso. Nós depois trocávamos mensagens encriptadas. Portanto é algo que nasceu muito em criança. Mas como eu estava a dizer, é algo que tem que nascer connosco, porque não é uma função às vezes prestigiada como nós gostaríamos que fosse. Temos de suportar muitas coisas e às vezes só se lembram de nós quando as coisas estão mal. Quando a casa está a arder. Exato, então tem que ser algo que nos traga alguma realização pessoal. Portanto, é algo que tem que nascer, tem que ser um chamamento. O Daniel está muito focado no risco, não é? No risco de segurança. E, portanto, eu gostaria de perguntar o que é que significa quantificar esse risco de segurança e porque é que a quantificação do risco é tão importante nos dias de hoje. Ok. Eu posso dizer que a parte toda de gestão de risco é um dos poucos momentos que a equipa de segurança tem para comunicar com a gestão, para tentar justificar um programa de segurança. E existem a forma como a gestão de risco tem sido manipulada assim nos últimos tempos, não permite essa comunicação no seu pleno. E nós na Escudo identificámos 3 problemáticas na gestão de risco. A primeira problemática passa justamente pela parte da definição de risco. Não é assim incomum ver em relatórios de risco noutras instituições riscos como, passo a citar, risco de sofrer um ataque de DDoS ou risco de sofrer um ataque de ransomware. Ou seja, nós estamos aqui a olhar para o risco como a possibilidade de um acontecimento, mas o risco é mais do que isso. Temos que olhar também para o impacto. Aliás, o risco é impacto e multiplicando pela sua probabilidade, certo? Portanto, nós ao mapear os riscos desta forma estamos a deixar um âmbito muito generalista e não específico. Portanto, a primeira problemática é justamente o âmbito do risco, ou seja, a forma como caracterizamos os riscos. A segunda problemática é a própria mensuração, ou seja, como medimos o risco, os riscos que acabamos por definir. Tipicamente olhamos para relatórios e vemos crítico, alto, baixo, médio, estreito, longo, curto, verde, azul, e isso acaba por ser um bocadinho esotérico para a gestão perceber como é que olha para esses riscos e como é que os tem que combater. E isso leva-nos depois ao terceiro problema, que é como é que mitigamos, como é que tratamos o risco. Portanto, a gestão acaba por não compreender a forma como é classificado o risco e não sabe então como é que deve ser tratado o risco. E é isto que a quantificação de risco permite, ou seja, vamos traduzir aquilo que são os cenários de ataque em perda para a organização. Portanto, em valor mensurável, em monetização que é causa de impacto na organização. E dessa forma conseguimos agarrar depois em frameworks de segurança como a ISO 27001 ou 27002, a NIST, para tentar de alguma forma
implementar controlos que se incidam ou que tenham direta referenciação na mitigação desses riscos. O que é que isso vai permitir? Vai permitir às organizações explicarem para o board ou para a gestão que se eu aplicar o controle X, eu vou ter este gasto, eu vou ter este custo, mas vou ter um retorno de investimento que é não ter esta perda. Portanto, isto é aquilo que a quantificação de risco permite, na verdade. No fundo é a linguagem dos euros, não é? Que é Exatamente. mais fácil ser entendida pela gestão de topo. Então, mas em Portugal, qual é a sua percepção sobre o nível médio das empresas neste campo? Dá-se importância suficiente a esta temática ou nem por isso? A minha resposta curta é não. Mas na verdade eu acho que já estamos mais perto de... Ou seja, não estamos tão longe daquilo que é um cenário ideal. Eu acho que o CNCS tem feito um trabalho muito, muito importante em Portugal, especialmente na parte da consciencialização ou mesmo no fornecimento de ferramentas para que as organizações comecem a saber tratar destes riscos ou a saber fazer uma gestão de risco. Acho que falta efetivamente alguma capacidade humana, quer em organizações públicas, como mesmo em empresas portuguesas. Portanto, sim e não, mas estamos a dar os primeiros passos. E acho que o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um ótimo trabalho em meter este conhecimento cá fora. Então, mas para uma empresa normal que não tenha muitos meios, é possível conseguir retirar valor real de conhecer todos os seus riscos de segurança? O valor, sim. É difícil. Portanto, esta questão toda da quantificação de risco é um processo complexo, como é óbvio, e às vezes há a noção de que conduzir esta gestão de risco é um processo que demora e que não traz assim tanto valor. Na verdade, a Escuta está a tentar simplificar isso. Estamos a tentar simplificar o processo de quantificação, porque na verdade achamos que é a única forma da organização perceber com exatidão qual é que é o perigo relativamente a ataques de cibersegurança ou outro tipo de incidente. E qual é o papel das avaliações de vulnerabilidade aos ativos de uma organização na quantificação do risco? Portanto, o que a Escuta está a fazer é utilizar a FAIR Model, que é um dos modelos de quantificação de risco, que basicamente é muito semelhante àquilo que é o cálculo de risco, que é a probabilidade versus impacto, tirando que na parte da probabilidade, ou seja, há uma mensuração daquilo que é a frequência de ataque nas organizações e depois a probabilidade de sucesso desses ataques. E é justamente a parte das vulnerabilidades a nível tecnológico na organização insere-se sobre a probabilidade de sucesso dessa frequência de ataque. Portanto, entra num dos fatores dessa equação grande da FAIR. E portanto, que indicadores é que são utilizados com mais frequência? Portanto, bom, existem vários, mas achamos que um bom ponto de partida para começar a mensurar qual é que é o posicionamento da organização para determinados riscos é ou seja, é a classificação da própria organização, em que setor é que opera, o tamanho da organização, qual é que é o tipo de working model que a organização tem, se é híbrido, se é remoto, se é on-prem, e no fundo tentar usar uma das frameworks de segurança, seja a ISO 27001 ou a NIST CSF, para começar a mapear quais é que são as lacunas. Portanto, esses indicadores vão servir para mapear o nível de sucesso que os ataques possam ter e que depois, consequentemente, nós conseguimos mensurar através dos outros parâmetros
o risco, ou seja, conseguimos quantificar o risco no final. E em relação aos dados serem quantitativos ou qualitativos e, portanto, também no cálculo, no contexto de uma organização em específico, é sempre bom tentar encontrar um equilíbrio, ou isso não é um fator-chave? Eu julgo que sim, que é um fator-chave. Ou seja, há aqui coisas que vão para além do mero euro ou do dinheiro que o risco impacta. Se formos olhar para setores como a saúde, Reputação. E a reputação, pronto, a reputação pode ser mensurável em impacto monetário, são as receitas que tu não vais receber com base na perda de reputação. Pronto, mas o caminho que eu estava a ir era, se olharmos para a saúde, para os hospitais, dos resultados qualitativos de risco que devem ser mensurados é o número de perda de vida humana na vertente de ataques, sejam de qual tipologia que sejam. E isto é muito qualitativo, não acaba por não ser muito quantitativo. Por exemplo, uma disrupção de energia, número de horas. Portanto, 500 ataques podem não resultar em nenhuma morte, mas um ataque, se for muito específico e muito dirigido a um equipamento de suporte à vida, pode resultar numa morte, não é? Portanto, nesse sentido, acho que tem muito valor estar a complementar os dois. E como é que os fatores humanos, como por exemplo o comportamento dos utilizadores, tem impacto nesta quantificação de risco? Existe alguma forma eficaz de quantificar este risco humano, entre aspas? Sim. Estou-me a lembrar de uma frase de um amigo meu. Ele diz que a maior causa de problemas informáticos, sejam incidentes ou de segurança, é entre o teclado e a cadeira. Exatamente. Que acho que é muito conhecida essa. Exatamente. Mas efetivamente acho que é possível. Aliás, nós estamos a fazer isto na nossa plataforma. Nós estamos a utilizar a Intelligence para verificar a exposição dos utilizadores na internet, ou seja na parte dos leaks, seja mesmo na parte de publicações que certos elementos da organização fazem, e entendemos que se existe essa exposição, esses utilizadores vão ser naturalmente alvo de ataques. Outra forma de mensurarmos é, talvez mais pela reação desses utilizadores ou pela forma de operarem, é a utilização de exercícios de segurança, ou seja, fazer campanhas de phishing, fazer exercícios de red teaming, para tentar perceber qual é que é o risco dessas pessoas, e qual é que é a maturidade a nível de conhecimento de segurança para face aos riscos que estamos também a mapear. Mas essa ferramenta que estás a descrever para, no fundo, fazer uma pesquisa sobre a exposição de cada pessoa individualmente, isso não está a ser aplicado para empresas de recursos humanos que façam processos de seleção. Não. Porque, portanto, aí estaríamos a selecionar as pessoas para uma determinada função, consoante estivesse mais ou menos exposta na internet. Não, ou seja, não é que o caso é... Nós estamos a olhar para um cliente, para uma organização que tem cerca de 1000 colaboradores. O que nós vamos mapear, no fundo, é o número de pessoas que estão lá fora, ou que estão publicamente acessíveis os seus endereços de e-mail. Vamos saber que, naturalmente, essas pessoas vão ser mais alvo de ataques de phishing, por exemplo, de social engineering. O que nós estamos a tentar aqui... Mas é numa perspectiva de contabilizar o número de pessoas e não identificar quais são as pessoas. Ou seja, é para tentarmos contabilizar a frequência de ataques. Ou seja, não especificamente ao indivíduo, mas especificamente à organização como um todo. Ou seja, a probabilidade de sofrer ataques de phishing consegue ser mais mensurado. É muito mais... ou seja, uma organização vai ter muito mais ataques de phishing de e-mail quanto mais e-mails tiver
dos seus colaboradores lá fora. Portanto, isso é inevitável. E que ferramentas é que a Escudo tem disponíveis para ajudar os seus clientes e parceiros nesta quantificação do risco? Pronto. Efetivamente nós temos um produto chamado X-Ray One, que fala destas temáticas todas que estamos aqui a envolver. Portanto, nós olhamos para o risco de uma forma quantitativa. Nós propomos cerca de 40 cenários de risco ou de eventos de perda que causam disrupção no cliente. Dividimos por 7 categorias, e esses cenários estão a ser alimentados, ou seja, a parte factorial da frequência de ataque, da vulnerabilidade, da parte de impacto, vem de vários fatores, como a tipologia da organização, a superfície de ataque, aquilo que tivemos a falar do número de e-mails que está lá fora, ou a quantidade de leaks que a organização tem. Vamos olhar também para aquilo que é o portfólio tecnológico da organização. Vamos olhar para a tecnologia e aquilo que são as vulnerabilidades dos vendors que a organização adota. Vamos olhar para os incidentes, portanto vamos ter métricas efetivas daquilo que é a frequência de ataque e conversão em ataques bem-sucedidos dentro da organização. E talvez o principal disto tudo é o compliance, que vamos utilizar a ISO 27002, a última versão de 2022, para mapear os controlos que vão mitigar, ou seja, os controlos que vão mitigar esses riscos, mapeando também aquilo que é o compliance com o NIS 2, com o RGPD, e mais tarde estamos também a pensar utilizar a Cyber Security Framework da NIST e um novo modelo de gestão de risco de inteligência artificial da NIST também. E, portanto, este conjunto de ferramentas são genericamente aplicáveis a todos os setores ou, portanto, eventualmente também as organizações que tenham sistemas de controle industrial, ou aí é um bocadinho mais complexo? Portanto, o propósito desta ferramenta é simplificar o processo de gestão de risco e torná-lo de forma mais exato possível, ou torná-lo mais exato face a algumas ferramentas que existem no mercado. Nós entendemos que a nossa ferramenta é praticamente horizontal naquilo que toca a setores e organizações. Portanto, aqueles 40 cenários que eu te falei são cenários bastante generalistas que possam ser enquadrados em quase todos os setores. Claro que existem algumas nuances, em alguns do setor da saúde, se calhar algum da indústria, que necessitam de alguma calibração no lado da ferramenta, que existe essa funcionalidade da parte de criação ou de novos riscos, ou criação de métricas mais adequadas para o setor da organização que tem em escopo. E existem desafios éticos relacionados com a quantificação do risco de segurança? Tu mencionaste há bocado a parte da privacidade, ou seja, de aquilo que pode ser entendido como vigilância ou social profiling. É necessário ter essa visão muito transparente sobre aquilo que é o risco do utilizador e tentar meter isso de uma forma mais holística para a organização. Obviamente, discriminação, é preciso ter cuidado de como é que é calculado o risco. Portanto, é preciso ter em conta novamente que não há qualquer tipo de discriminação sobre a tipologia ou sobre as características pessoais que estamos aqui a tratar. Sim, mas um CFO ou um CEO muito exposto na internet terá um impacto na organização diferente do que uma pessoa que acabou de entrar no mês passado, não é? E que não tem nenhum cargo importante, nem poder de decisão. Aí não é de uma característica pessoal, é uma característica organizacional da pessoa em questão. E acho que isso, sim, evidentemente vai ter um impacto muito maior se uma dessas pessoas for targeted face a um mero colaborador mais
na hierarquia mais baixa, como é óbvio. E há aqui um outro desafio ético, que é a responsabilidade, que é, tipicamente no tratamento do risco existe uma noção que é de aceitação de risco. Portanto, a nossa plataforma fornece estes indicadores de risco, mas depois do lado do cliente há a noção de quem é que vai olhar para estes riscos, quem é que vai dizer, ok, isto não é um risco na verdade, e quem é que vai olhar e dizer, ok, isto é um risco que necessita de ser tratado. Portanto, é necessário ter isso bastante escrito em formato de policy ou o que seja, de quem é que vai adotar estes riscos. Portanto, isso tem que estar bastante mapeado. E como é que vês o panorama da evolução da quantificação do risco de segurança nos próximos anos? Quais é que são as tendências emergentes nesta área? Portanto, é mudar de algoritmo, ter o impacto da inteligência artificial ou alguma outra tecnologia? Na parte da quantificação, ou seja, aquilo que pode ser efetivamente uma catapulta para as organizações começarem a quantificar o risco desta maneira, se calhar olhando mais para o outro lado do oceano, ou seja, para os Estados Unidos, o que é que eles andam a fazer, é a parte do cyber insurance e do cyber rating, ou seja, já começa a ter alguma relevância no mercado. Portanto, os ciberataques continuam em crescente, continuam a ter impactos gigantes a nível nas organizações, e as empresas de seguro vão ter que ter alguma forma mensurável de olharem para as organizações e atribuírem as apólices. Eles vão ter que perceber exatamente qual é que é o risco que estão a aceitar ou seja, do que é que estão a aceitar do lado do cliente. Portanto, a quantificação de risco vai ser esse caminho, e já se nota, nos Estados Unidos nota-se isso, e como Portugal não é uma trend setter, é mais um país que segue modas, eu acho que a Europa e Portugal vão cair nesse caminho também. Mas os seguros de ciberrisco em Portugal ainda é um nicho de mercado neste momento. Exato. O que eu estou a dizer é que nos Estados Unidos já representam... Já é um volume de negócios interessante. Sim, estamos a falar, eles tinham perspectivados para 2025 cerca de 50 bilhões de dólares. Portanto, é um volume de negócio considerável. Portanto... E há alguma experiência que possa ser partilhada em que a quantificação do risco de segurança tenha sido crucial para tomar decisões? Bom, isto da quantificação de segurança, pronto, é algo que é novo para mim. No entanto, enquanto eu não tinha a plataforma que eu estava aqui a falar do X-Ray, eu fazia isto em Excel. Excel ou Smartsheet, e tu estás de rir, mas a verdade é que se calhar em 90% das organizações vão utilizar essas ferramentas para gerir o risco. E tu sabes que sim, estás a olhar, pronto. E então eu posso dizer que, pronto, enquanto eu comecei a explorar a FAIR em toda a sua complexidade, o ganho que eu tenho na priorização de vulnerabilidades, por exemplo, é espetacular. Portanto, se formos olhar para aquilo que são ferramentas de análise de vulnerabilidades, ou mesmo, testes de segurança, vão produzir uma quantidade enorme de vulnerabilidades. E é para além daquilo que é o CVSS scoring que elas nos dão, que é novamente difícil de explicar para a organização ou para a gestão que não fala segurança, que eu preciso de implementar isto para mitigar isto. Falar em valores monetários impacta, e eu vi isso na cara das pessoas. Portanto, sim, no fundo o CVSS é uma escala de 0 a 10, mas quer dizer, acaba por não ser comparável à escala de Richter dos terremotos. Exato. Não é? Portanto, é isolada no sistema. Não, e portanto não há assim uma percepção da gravidade e da necessidade de agir urgentemente, infelizmente.
em muitas das situações. Bem, resta-me agradecer ao Daniel o seu contributo, a sua presença aqui no nosso podcast. Temos tradicionalmente uma última pergunta relacionada com o título do podcast e, portanto, eu ia perguntar ao Daniel se tem alguma password que possa partilhar com os nossos ouvintes. Posso. É o nome de uma música que é o Rickrolled. Eu não sei se sabes qual é que é a música que eu estou a falar, que é o Never Gonna Give You Up, e que acaba por ser extensa, portanto acaba por ser uma password bastante complexa, e acaba por ser também uma partida que se está a pregar a quem está a tentar quebrá-la. Ok, muito obrigado, Daniel, e o podcast Diz-me a tua password, dir-te a quem és, voltará ao ar em breve. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.